gente, cara, por favor. Tá bom, vamos lá. Senhor Deus e Pai nosso, obrigada pelo dia de hoje. Jesus, você é o motivo pelo qual nos reunimos aqui. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga vida à palavra que o Daniel vai compartilhar e abre nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração para receber e sermos transformados e abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Karen. Eu vou fechar o áudio de todo mundo aqui, por enquanto. E depois a gente ativa quando precisar. Boa noite, meus irmãos. Bom ver aí a cara de cada um aí, né? Ainda nesse modo aqui. A gente já tem compartilhado bastante a respeito do propósito, né? Sendo que eu queria ir um pouquinho mais na raiz, né? Antes do propósito, né? E o título da mensagem hoje é Ordem, Vida e Propósito. Então, Jesus, quando quis falar acerca do tema, por exemplo, do casamento, ele foi para o princípio, né? E o princípio revela bastante coisa, né? Então, podemos ver algo do propósito no princípio também. E no princípio, em Gênesis, vemos que Deus criou o céu e a terra, né? Como é que era a terra, né? A terra era sem forma. Algumas traduções podem trazer desordenada, sem ordem. E também fala que a terra era vazia, né? Era inabitada, sem vida, né? Não tinha. Tem um salmo que fala que Deus se regozija com o seu mundo habitável, né? Porque antes não havia vida, né? E o que a gente vê mais é que haviam trevas, né? E um abismo e um oceano caótico. Então, é uma descrição muito rica, muito poética, mas a gente pode dizer que no princípio não tinha nada, né? Algo que é desordenado, sem ordem, inabitado, sem vida, né? Um abismo. Então, era um nada, era um caos, e eu poderia dizer que era inútil e sem propósito. Então, é importante a gente entender esse contexto. Por quê? Porque desse nada, Deus pega e dá uma ordem, né? A primeira ordem que ele dá é que haja luz, certo? E aí a Bíblia fala que dessa ordem, haja luz, houve separação entre luz e trevas. Então, a criação, né, ela começa pela organização. Ela começa pela a ordem do Senhor, ela traz organização. E se a gente for prestar atenção, os primeiros 3 dias, se não me engano, a criação se restringe a estar Deus somente ordenando as coisas, separando luz de trevas, separando terra seca, né, das águas. E os 3 primeiros dias está Deus, por sua palavra, por sua ordem, ordenando, né? E pensando nesse poder da palavra de Deus, né? Eu lembrei, né? Sinclair acho que vai
se identificar mais do que eu, né? Mas quando o batalhão, né, ele está disforme, né? Ele está à vontade, ele está sem ordem. E aí o capitão, o comandante, sei lá, a autoridade máxima, ele faz assim, sentido, né? E o interessante é que eu nunca tinha parado para pensar, né? Que tudo passa a fazer sentido, né? Então aquele batalhão disforme, pelo poder da palavra, ele passa a ter uma forma, ele passa a obedecer, a se organizar pelo poder da palavra, né? E se isso acontece dentro de um batalhão, imagina o Deus, criador de tudo, que pode tudo, nesse cenário, né? Abismo, oceano caótico, né? Ele pega e dá uma ordem. E os elementos, como esses soldados, obedecem à sua ordem e se enfileiram e se organizam, se separam, tudo obedecendo à ordem do Senhor. E as coisas passam a ter sentido, né? A ordem, ela traz sentido. E aí o que é que acontece? Depois desses 3 dias, Deus estabelecendo a ordem pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, né? João fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Deus começa a encher todo esse cenário ordenado, Deus começa a encher de vida. Então, a água que tinha sido separada vai ter os peixes, a terra vai ter os animais, né? As aves no céu. E aquele mundo ordenado começa a receber a vida. E toda a criação, toda a etapa que Deus conclui, ele conclui dizendo que e viu Deus que era bom, né? E viu Deus que era bom. E isso traz uma mensagem hoje para a gente, né, de entender que a criação, do jeito que Deus criou, ela é boa e ela é perfeita. E a partir, a gente começou pela ordem, né? A ordem foi possível se estabelecer a vida. E a partir desse cenário, de um mundo ordenado, perfeito, cheio de vida, ele pega a coroa da criação, aquele que viu Deus que era muito bom, e dá ao homem um propósito, né? Dá ao homem um propósito de encher a terra e governá-la. E se a gente for ver a origem da palavra, é forte, é subjugá-la, né? Então, mas não era forte no sentido do poder e não forte na má interpretação que a gente pode ter dela, dos maus exemplos que a gente tem de uma autoridade tirana, né? Porque subjugá-la conforme a imagem de Deus, né? Então, eu queria que vocês construíssem esse cenário, né? De primeiro Deus estabelece a ordem, de depois esse mundo ordenado, né? Ele é propício à vida, né? E esse cenário, a Deus nos atribui, nos dá um propósito, né? Então, o que é que acontece? A criação não permaneceu nesse equilíbrio, né? Houve um acidente, um desbalance aí, que alguns consideram a queda, né? E o que é interessante, né? Qual dessas 3 etapas, né? Ordem, vida e propósito, o diabo atacou, né? Então, quem acha que o diabo atacou a vida, né? Levanta a mão aí. Quem acha que o diabo atacou a vida? Quem acha que o diabo atacou o propósito, né? Quem acha que o diabo atacou a ordem, né? Então, o pessoal tá com vergonha de participar aí, ó. Tá com
Eu estou perguntando para vocês interagirem, para vocês exercitarem aí, né? Com o propósito, no meu ver. Pronto, obrigado, dona Helena. Você foi a corajosa aí que participou, né? Obrigado. Mas vamos lá. Com certeza, dona Helena, o propósito ficou afetado. Com certeza, a vida foi atacada, porque o salário do pecado é a morte. Mas o diabo foi na raiz. Ele atacou a ordem, né? E uma vez que a ordem estava desestabelecida, né? Não havia organização e a vida ficou afetada. E o homem se tornou inútil, né? Então, dona Helena tem razão de dizer que o homem perdeu o propósito, né? E, na verdade, isso aconteceu. Mas o diabo não chegou para Eva e falou: ó, Deus, não mexe com esse negócio de subjugar a terra, de encher a terra, né? Esse não foi o argumento dele. O argumento dele também: rapaz, essa criação está muito cheia de vida, vamos botar um pouquinho de morte aí para ver o que é que acontece. Também não foi esse o argumento dele. O argumento dele foi duvidar da ordem estabelecida pelo Senhor. Falar alguma coisa, Jacques? Não. A intenção dele foi colocar em xeque a ordem estabelecida pelo Senhor, né? Então, o que é que o diabo falou? É certo que não morrerás, né? Então, o homem passou a duvidar de que o que Deus havia estabelecido era uma ordem boa, perfeita e agradável. E, como efeito dominó, o caos se estabeleceu, né? A vida foi afetada e o homem se tornou inútil. Aqui em casa, por exemplo, coisa inútil a gente joga no lixo, né? Às vezes a gente até dá para Pedro brincar um pouquinho, mas depois, no tempo, a gente joga no lixo. Coisas sem propósito, coisas que não servem mais, né? E esse é o estado da humanidade que a gente encontra, né? Quando a gente sai para pregar, ou quando a gente reflete sobre nossa própria vida, né? A gente tem que entender que o homem ele está morto, ele está cego, ele está escravizado. Então, ele está inútil. E o que ele precisa nesse momento não é de um propósito, embora precise. O que ele precisa é vida, obviamente. Mas antes de estabelecer a vida, ele precisa de uma ordem. Só para a gente ver, trabalhar bem essa questão do estado do homem, né? Efésios 2, 1 fala assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Jesus nos deu vida, mas qual era o estado que nós estávamos? Mortos. 2 Coríntios 4:4 fala assim: que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz, né? Então, qual é o estado do homem aí? Cego de entendimento, para que não veja a luz. E João 8:34 fala assim: todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, imagina um morto, cego, escravo, alguém inútil para Deus, e aí você fala: olha, Deus tem um propósito para você, né? E realmente tem. Mas ele precisa, como a criação, ele precisa ordenar a vida dele, ele precisa receber vida para estar habilitado para um propósito. Então, o que é que acontece?
Se a gente for para Mateus 4,16, ele fala o seguinte: o povo que jazia em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, aqui, a gente precisa de um milagre, a gente precisa de algo sobrenatural sobre nossas vidas. Então, a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, é nova criação, novo ser, nova criatura, novo Gênesis, nova genética, né? E o interessante é que Jesus, né, é que essa luz que das trevas resplandeça a luz. Então, Jesus é esse haja luz da nova criação que a gente leu em Gênesis, né? Ele encontra a gente assim, nesse estado de caos, e pela palavra dele, a luz resplandece. E nós somos nova criatura a partir dali, né? Novo Gênesis, nova vida. E o interessante é que ser e estar, né? A gente tem mais problema em entender isso do que, por exemplo, os americanos. Quem fala inglês, verbo to be, né, significa ser ou estar. Então, estar em Cristo, né, é ser uma nova criatura em Cristo. É um novo ser, aquele que está em Cristo, né? E só existem dois tipos de pessoa: o que está em Adão e o que está em Cristo. Quem está em Adão é um ser carnal, um ser alma vivente. Quem está em Cristo é espírito vivificante. Então, ser nova criatura está vinculado a estar no corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, mas também o corpo. Então, essa crise existencial, a sua identidade, ela é resolvida, né, quando somos parte desse corpo, quando somos parte, né, quando somos membros, né, do corpo de Cristo. E essa é a questão do ser ou estar, né? Então, o que acontece? Ele nos dá, ele nos ordena no sentido de organizar, né? Ele nos ordena, ele nos dá vida, e uma vez ordenado e vivos, ele pega e fala aí de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ele nos dá um propósito, porque eu ser parte do seu corpo é eu fazer a ordem que ele nos deu. E isso é interessante, porque se a gente está dando essa impressão, por favor, nos perdoe, mas o cristianismo, seguir a Cristo, não se trata de uma filosofia, não se trata de uma ideologia, não se trata de uma religião. Se trata de algo prático, né? Jesus não veio trazer mais uma doutrina, ele veio trazer a salvação, ele veio trazer a vida, a restauração do homem, para que o homem pudesse viver, efetuar, atuar, né, segundo o propósito que foi estabelecido em Gênesis, que Deus elevou para outro patamar através de Cristo. Então, como que a gente vê isso em nossas vidas, né? Então, sempre que a gente quebra uma ordem no sentido de algo que ordena, de algo que organiza, né? Quando Deus disse, você pode comer de todos os frutos,
mas não coma desse fruto. Então, quando Adão come, né, ele vai contra a ordem do Senhor, né? O que é que acontece? Caos, morte, inutilidade, né? E assim é em toda a Bíblia. Deus falou para a mulher de Ló. Jesus, inclusive, nos recomenda lembrar da mulher de Ló. Não olhe para trás, né? E a mulher de Ló, o que é que aconteceu? Ela olhou para trás. E o que é que aconteceu? Caos, morte e inutilidade. Quem vai lá em Jerusalém, né? Por lá, o guia turístico sempre acha uma pedra lá e diz que a mulher é a mulher de Ló, né? Mas é morte. Então você pode pegar qualquer ordem no sentido não de mandamento, ordem no sentido de organização para a nossa vida. Então, por exemplo, quando Efésios 6:1 que fala, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justiça. Isso é justo. Isso é justiça de Deus. Então, o que é que acontece? O filho que desobedece, o que é que acontece? Né? Desordem, né? Morte e inutilidade. Isso é um princípio básico que a gente consegue perceber ele na criação e que isso traz para a gente um entendimento, né, de que a palavra do Senhor precisa nos ordenar. Vamos pegar outro exemplo. Jovem rico, né? Jovem rico, ele achava que a nota dele era 9,9, né? Ele chegou lá para Jesus e chamou ele de bom mestre e falou assim, bom mestre, eu tirei 9,9 na prova e esse 10º aí que me falta, né? O que é que precisa aí para... Aí Jesus disse, você quer tirar 10? Né? Você quer ser perfeito? Então, daí a gente vê algo que acontece muito com a gente, né? A gente querer achar que o que nos falta agrega sobre aquilo que a gente já construiu. E porque é muito mais fácil eu me arrepender dos erros que eu cometi do que eu me arrepender dos prováveis acertos que eu fiz, né? Então esse arrependimento ele é mais difícil. E aí o que é que acontece? Talvez o jovem rico esperava uma discussão filosófica de um mestre. Não, veja bem, né? E ele não estava acostumado com essa abordagem. O que é que Jesus deu para ele? Jesus deu para ele uma ordem. Vai, vende tudo que tem e me segue. Essa era a ordem que ia organizar, ia trazer vida, ia trazer propósito para o jovem rico. Jesus estava convidando ele para o discipulado. Olha aqui. Mas antes, ele precisava ser ordenado para ter vida e para servir um propósito. E até onde a gente sabe, isso parece não ter acontecido. A gente não tem informações posteriores para saber disso. Mas essa palavra, meus irmãos, essa meditação, ela trouxe muita organização para mim, né? E acho que talvez possa trazer também para vocês, porque hoje a gente vive numa geração que tem procurado muito questão de propósito, quer servir um propósito, né? Quer atuar por uma causa, quer fazer diferença no mundo, né? Quer contribuir para alguma coisa, e tudo isso é extremamente positivo, né? E Deus próprio que colocou esse anseio pela eternidade, né? Essa capacidade de governar a Terra, de fazer esse impacto, tudo isso é louvável. Mas a gente precisa ter vida
e a gente precisa ser ordenado para que essa contribuição, né, seja justa, para que essa organização, para que esse aporte que eu possa dar seja justo. Então, às vezes a gente vai pedir um conselho, né, e espera uma explanação, uma aula, né? E às vezes isso pode estar escondendo, né, uma escusa para a obediência, né? Porque nós todos temos o Espírito Santo de Deus, eu creio nisso, né? E o Espírito Santo nos trabalha em nossa consciência, embora às vezes a gente pode não saber onde está o versículo, né? E é importante o conselho e a habitar ricamente a palavra de Cristo entre nós, instruir-nos e aconselhar-nos. Isso é extremamente positivo, né? Mas o que tem que estar no nosso coração é essa disposição da obediência, né? De ordenar a nossa vida. Porque quando Jesus ele chamou seus discípulos, né? Eles davam um passo. E aquele passo, ele fazia uma divisão entre uma vida nova e uma vida velha. Então, a gente fala bastante de metanoia, né? De mudança de mente. E, às vezes, a gente trata isso na conversão, né? E metanoia também significa expansão de mente. Então, você teve um entendimento ampliado em relação ao que você tinha antes. Isso também é metanoia, isso também é transformação das vossas mentes, não estar conformado. E você precisa ser coerente com aquilo que você hoje entende melhor do que antes, né? Então, se o Senhor te revelou, você não pode ser injusto, né, de não ser obediente àquilo que ele está colocando diante de você, né? Então, por exemplo, Pedro não tinha nenhuma capacidade de se converter, né? Jesus falou, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele tinha a capacidade de deixar as redes, né? Estava dentro da possibilidade dele deixar as redes. Estava dentro da possibilidade dele andar sobre as águas, sair do barco, né? E o que é que acontece? Sempre que a gente dá um passo, existe uma separação entre o mundo antigo e o mundo novo, né? Isso de seguir a Jesus, de obedecer a sua ordem, da ordem dele estabelecer vida em nossas vidas e de servir a um propósito. Não tem ninguém no mundo que possa oferecer isso. Não tem religião, né, política, mundo empresarial, nada pode propiciar isso, né? Então, ele nos dá a alegria de, enquanto estamos sendo ordenados, vivificados e transformados, servir ao propósito dele, né? E manifestar sua glória e virtude através desse corpo maravilhoso que é a Igreja do Senhor, do qual Jesus é o cabeça. Então, imagina, Jesus disse para ir por todas as nações, né, fazer discípulo. Então, é uma tarefa fácil, não. Todas as nações e fazer discípulo. Então, ele enviou, né, a pessoa do Espírito Santo, que nos capacitou com poder para fazer isso. Então, tudo que precisava da parte dele foi feito. Agora, a gente precisa também de muita gente, né? Se a gente quer chegar em todos os cantos, todos os povos, línguas e nações, não pode depender só de Jackson, não pode depender só
de Luciano, né? Cada um que teve sua vida ordenada, né? Que está vivo em Cristo, que é nova criatura, onde Cristo foi o haja luz, que trouxe essa separação entre luz e trevas, né? Isso fala de uma santificação, né? Isso fala, não tem como a gente ser nova criatura sem ter separação de luz e trevas, né? Onde a gente voltou a delegar a Deus a autoridade de dizer o que é bem, o que é o mal, né? Então, a gente se rende, a gente entrega o trono para quem de direito, para aquele que nos criou, para aquele que nos conhece pelo nome. Então, essa é a palavra de ânimo e incentivo, né? Onde cada um dê sua contribuição dentro desse propósito, né? E ver e entender essa perspectiva de que a palavra do Senhor, ela traz ordem para a nossa vida, né? E quando a gente vai contra a ordem, tem caos. Então, por exemplo, às vezes você passa anos e anos investindo em algo que é contra a ordem do Senhor. Isso traz consequências para o nosso corpo, isso traz consequências para o nosso emocional, isso traz consequências. E aí, às vezes, a gente quer... O que é que eu tenho que fazer agora para resolver, né? Claro, e é bom isso, e a gente tem que buscar isso, mas talvez o que esteja implícito aí é o que é que eu tenho que fazer, qual é o atalho, né? A coisa rápida que eu faço que restabelece isso, né? Então, a gente tem que entender que é um caminho, né, de perseverança. E uma das finalidades do que a gente está aqui hoje é animá-los a manter-se caminhando nesse caminho, né? É que se mantenha a fé, que é mais preciosa que o ouro. Então, uma das finalidades nossas hoje é essa, mantê-los vivos e cheios de propósito nesse caminho. Mas a gente tem que investir nesse caminho muito mais do que a gente investiu em coisas que não agradavam a Deus, que eram contra a ordem dele, né? Então, a gente teve paciência para investir nas coisas que a gente investiu quando não conhecia, quando não nos resplandecia a luz, né? Quando estávamos mortos, cegos e escravos. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até a vinda do nosso Senhor, né? Então, acho que esse é a mensagem que eu queria trazer a essa, né? E